Veja, eu comecei a live hoje das 20 horas lá no YouTube pela igreja, fazendo uma pergunta, uma reflexão. E eu quero que você também faça essa reflexão agora. Você que só consegue me acompanhar nas lives das 23 horas, eu quero que você faça uma pequena reflexão agora. A reflexão é a seguinte: pare por um minuto. Pegue o seu telefone aí, talvez o telefone vai ser difícil que você está assistindo, mas pega um papel e uma caneta e tente fazer uma autoavaliação. Comece a fazer uma descrição de quem você é, ou daquilo, ou de como você se vê, de como você se enxerga. O que você descreveria sobre si mesmo? Por quê? Porque aquilo que você fala sobre si mesmo determina as tuas ações ou as tuas reações, né? Veja, as tuas reações emocionais diante de todos os fatos da vida, sejam positivos e negativos, eles são diretamente ligados à sua autoimagem. Como você se vê? É isso que eu quero que você faça agora. Como você se descreveria, né? Eu acho que você dificilmente vai ter coragem de expressar isso aqui no nosso chat. Dificilmente você vai colocar aí o que você pensa de si mesmo. Mas o mais importante é você fazer uma autoanálise, uma autoavaliação responsável e honesta consigo mesma. Ou consigo mesmo, né? Aqueles que sejam corajosos para fazer isso. E você declarar quem você é. Por exemplo, você vai lá dizer, como eu me vejo? Bom, eu sou um ser humano comum. Eu sou um ser humano comum. Eu tenho expectativas, sim, de quanto meu dinheiro vai render por mês, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Comece a colocar essas coisas para fazer uma autoavaliação. Como você tem se enxergado, né? Isso vai ser muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje. Ou se você vai dizer, não, eu sou um filho de Deus, um ser espiritual que não vive com base nas realidades do mundo, mas a minha vida está pautada sobre princípios da palavra de Deus. Como você se enxerga? Veja, depois que você fizer essa autoavaliação, comece a pensar um pouco sobre as suas emoções nesse momento, diante de todas as circunstâncias que nós temos vivido no mundo. Como é que você tem reagido às notícias do mundo? Como é que você tem reagido emocionalmente às expectativas daquilo que o mundo tem colocado diante de nós? Porque o mundo tem dito que a coisa vai piorar, o mundo está dizendo que o negócio vai ficar mais estreito, né? Que a gente não tem muita saída, não tem muita solução não. Como é que você tem reagido emocionalmente frente a isso? Por que eu estou te dizendo essas coisas? Porque, querido, aquilo ou a forma como nós nos vemos determina as nossas reações, inclusive as nossas reações emocionais. A forma como nós reagimos tem muito, ou está muito ligada àquilo como nós nos enxergamos, né? Na verdade é uma autoimagem que precisa estar formada dentro de mim. Todos nós temos uma autoimagem. Veja, você jamais chegará além daquilo que você acredita ser. Eu vou repetir isso aqui. Você jamais chegará além daquilo que você acredita ser. Você jamais vai chegar além daquilo que você mesmo acredita ser. Nossas ações são resultados diretos das nossas crenças. Se você permitir que o meio ambiente ou a circunstância à tua volta determine quem você é, logo o meio ambiente ou a circunstância vai dominar você. Mas se pela palavra de Deus você permitir que essa palavra determine quem você é, então você vai dominar o meio ambiente ou a circunstância em sua volta. É isso aí. Eu vou falar isso de novo, que isso é muito importante. Nós vamos partir daqui para uma live incrível essa noite. Se você permitir que as circunstâncias à sua volta determinem quem você é, logo as circunstâncias à sua volta vão dominar você. Mas se a palavra de Deus determina quem você é, então você vai dominar o meio ambiente à sua volta ou as circunstâncias que estão te cercando todos os dias. Veja, querido, nós temos diante de nós duas realidades distintas. Duas realidades distintas, irmãos. Nós temos o mundo e nós temos os filhos de Deus, que estão no mundo, porém não são desse mundo.
O maior exemplo disso é Jesus de Nazaré. Quando ele esteve aqui na terra, Jesus, ele estava no mundo, mas ele não pertencia ao mundo. Isso não quer dizer que ele estava alheio às coisas que aconteciam no mundo, mas as coisas que aconteciam no mundo não determinavam quem ele era. Ao contrário, ele dominava sobre as coisas que estavam no mundo. Veja, Jesus, certa feita, ele saiu para orar. Passou um tempo, os seus discípulos foram para o outro lado da margem, e quando ele voltou não tinha mais condução para ele ir para o outro lado da margem, não tinha mais barco disponível. Então, se fosse qualquer ser humano normal que vivesse de acordo com as circunstâncias do mundo, voltaria para casa e diria, eu vou para casa e amanhã de manhã quando tiver barco eu vou. Mas ele, ainda que estivesse nesse mundo, ele não fazia parte desse mundo, portanto, as limitações desse mundo não determinavam as suas ações. Jesus disse, pode não ter barco, mas eu não sou desse mundo e eu posso criar um caminho onde não existe. E a Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas. Que ser humano natural poderia andar sobre as águas? Jesus só foi capaz de andar sobre as águas porque ele tinha uma autoimagem muito bem definida. Ele disse, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou na terra, mas eu sou do céu, e no céu não tem limitação nenhuma, portanto, eu posso andar sobre as águas, aleluia. Então se nós, assim como Jesus, tivermos essa mesma consciência de que estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo, então as limitações do mundo não vão afetar a nossa vida. A autoimagem que eu carrego determina as minhas ações. Veja outra coisa interessante, Jesus, ele sempre usou o dinheiro no seu ministério. E por várias vezes a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que, por exemplo, as mulheres auxiliavam o seu ministério com a sua... Dá uma pausa aí. Não. Tá voltando aí agora, deu uma travada aí, vai voltar. Veja, Jesus sempre utilizou dinheiro no seu ministério. Sempre. Ele utilizou dinheiro quando foi pagar os impostos. Ele utilizou dinheiro para comprar pão. Ele utilizou dinheiro para várias coisas. Porém, ele nunca permitiu que o dinheiro fosse uma limitação na sua vida. Quando ele esteve no deserto e ele precisava alimentar uma multidão de pessoas, ainda que ele tivesse todo o dinheiro do mundo, ele não teria lugar para comprar pão para todo mundo uma hora daquela e no deserto. Então veja, ainda que ele usasse o dinheiro, ele não dependia do dinheiro. Ele não vivia sujeito ao dinheiro. É a mesma coisa que nós. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Podemos utilizar o dinheiro e vamos utilizar o dinheiro. Porém, o dinheiro não determina aquilo que nós somos, temos ou podemos fazer. Na verdade, nós não temos limitações quando olhamos para nós mesmos, não como seres humanos naturais, normais, mas como seres celestiais. Porque carregamos a imagem daquele que é celestial. Veja, isso tem que estar muito forte dentro de você. O que vai determinar como as suas emoções estarão em dias como esse, caindo toda hora, Pedro. A nossa internet, será que é aquele... Wi-Fi. Confere ali o Wi-Fi. O Pedro vai conferir aqui a nossa... No YouTube não caiu. Pois é, aqui tá caindo toda hora. Aqui não caiu não. Então veja, a gente precisa entender isso. Que a gente precisa definir quem nós somos de fato. A gente não pode, irmão, de maneira nenhuma, de determinar quem nós somos. Quem determina quem nós somos é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a autoridade máxima na minha vida. Aleluia. Uma autoimagem distorcida vai levar você a danos e prejuízos. Como você tem se visto hoje? Como você tem se enxergado diante de todas essas circunstâncias? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, temos diante de nós a escolha. Nós podemos viver segundo o padrão do mundo ou podemos viver segundo o padrão do céu. Aleluia! A gente pode viver em qualquer... O que determina isso é a minha escolha, a minha autoimagem, como eu me vejo. Pastor, mas pelo amor de Deus, eu estou me vendo. Porque tem gente que já está se vendo derrotado, meu irmão. Tem gente que já está se vendo falido. Tem gente que já está se vendo impossibilidade de comer. Tem gente que está se vendo impossibilidade de pagar as suas contas. Tem gente que está vendo impossibilidades em tudo quanto há. É porque você não está se enxergando como um cidadão do céu. Você está se enxergando como um cidadão natural, como qualquer outro ser humano do mundo. Deixa eu te dizer, você não é como qualquer um que está no mundo, meu irmão. Você é filho de Deus. Você foi comprado por alto preço. Você tem uma autoimagem bem definida. E a sua autoimagem, você foi criado e predestinado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. E eu quero abrir para que você veja isso. Aleluia. Romanos capítulo de número 8.
E o versículo de número 28. Veja, Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama Deus? Então Deus está trabalhando a seu favor. Todas as coisas cooperam para o teu favor. Deus está fazendo com que o universo conspire a teu favor. Aleluia. Ele diz: aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que esse fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu vou ler de novo. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Deus te conheceu de antemão e te predestinou. Aqui, ó, no meu. Espera um pouquinho que nós vamos dar sequência. Vê se aquele negócio aí não tá. Pronto, agora voltou, não vai cair mais não. Agora não cai mais não. Pronto, chega. Ah, eu fico nervoso quando esse negócio começa a cair aqui. É porque todo mundo quer usar a internet tudo ao mesmo tempo. Aí fica complicado. Mas ó, vou ler de novo. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, com o objetivo de que o seu Filho fosse o primeiro dentre muitos. Veja, Deus nos criou e nos predestinou para uma autoimagem, ou para uma imagem igual a de Jesus. Eu preciso ter a minha autoimagem igual a de Jesus. Eu fui predestinado para isso. Você foi predestinado para isso. Para que a gente tenha uma imagem parecida com a de Cristo. A minha autoimagem precisa ser a imagem de Cristo. Eu preciso me ver como eu vejo Jesus. Eu fui predestinado para esse objetivo, eu fui predestinado para esse fim. Agora eu te pergunto, se Jesus estivesse aqui hoje, diante de uma situação de coronavírus, aleluia, se Jesus estivesse aqui hoje, diante de uma situação como nós estamos enfrentando de coronavírus, qual seria a reação de Jesus? Jesus estaria apavorado sem saber como pagaria suas contas? Jesus estaria aqui apavorado sem saber como lidaria com a situação? Veja, nós precisamos ter essa autoimagem bem definida, porque a nossa autoimagem é que vai determinar aquilo que somos, ou as nossas reações. Aleluia. Pois Deus, de antemão, nos predestinou para nos tornar semelhantes à imagem de Cristo. Deus nos fez predestinados para ter uma autoimagem parecida com a de Jesus, a fim de que Ele seja o primeiro. Depois de nos predestinar, Ele nos chamou. E depois de chamá-los, nos declarou justos. E depois de nos declarar justos, nos deu a sua glória. Veja, Deus nos preparou para esse tempo. Deus nos preparou para vencer as impossibilidades. Deus nos preparou para andar sobre as águas. Deus nos preparou, irmãos, para tirar água da rocha. Deus nos preparou, meu irmão, para enfrentar desafios. Deixa eu te dizer, ainda que Jesus estivesse nesse mundo, Ele não era desse mundo, e Ele sabia que a sua provisão não estava limitada a esse mundo. Não estava limitada a esse mundo. Quando Jesus esteve diante dessa circunstância de ter que alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, Ele apenas olhou para o céu e deu graças e disse: Pai, obrigado. Obrigado, Pai. E tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: multipliquem. Multipliquem. E eles, os discípulos, agora saíram distribuindo pães e peixes. A Bíblia diz que todos comeram. Todos saíram satisfeitos, se fartaram. Irmão, você não faz ideia do que foi aquela multiplicação de pães e peixes. E foi realizada por Jesus, a quem Deus te predestinou para ser igual. Imagina, irmãos, é porque a gente pensa, a gente imagina que quando Jesus disse: Pai, graças a Deus, dou, vai, gente, um pedacinho para cada um. O cara fala assim. Até porque a gente come na ceia um pedacinho, a gente fica imaginando, já pensou cada um? O outro, um pedacinho de peixe. Satisfeito. Aí deu para todo mundo. Não. A Bíblia diz que eles comeram, que se regalaram. Eles comeram, que se regalaram, e do que sobejaram, sobraram 12 cestos. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar isso. Uma multidão de 5.000 pessoas, e alguém dizia assim: ei galera, tem sanduíche de pão e peixe de graça.
O povo não estava comendo, irmãos, educadamente, eles estavam comendo desesperadamente. Pão de graça, comida, comendo. E eles comiam, e a Bíblia diz que eles comeram que se regalaram. O que é comer que se regalaram? É até o bucho estourar, assim, ó. A camisa abria, assim, ó. De tanto que eles comeram pão e peixe. E a Bíblia diz que eles sobejaram. Sabe o que é sobejar, irmão? Não quero mais não, não estou aguentando mais não. Jogou os pedaços fora porque não estava aguentando de tanto comer. E a Bíblia diz que o que sobejou ainda sobraram dezena de cestos cheios. Veja, então, diante disso, a gente percebe que ainda que Jesus estivesse no mundo, ele não estava limitado. Isso também não quer dizer que ele não usufruía daquilo que estava no mundo, mas quando precisava, Deus estava presente para realizar o milagre. Ele não tinha dificuldade, ele não tinha medo, ele não tinha problema. Sabe, certa vez ele estava com seus discípulos e alguém chegou e disse: olha, deixa eu te dizer, Lázaro, mandaram dizer que Lázaro está doente. Vai lá agora. Ele disse: diga que daqui a pouco eu vou. E ainda ficou 2 dias lá. 2 dias lá. Porque ele tinha acabado de vir lá, os judeus estavam querendo apedrejá-los. Ele sabia que talvez se ele fosse de imediato ia ter problema com os judeus lá. Então ele esperou 2 dias. E aí ele foi, chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. 4 dias que Lázaro tinha morrido. E a irmã de Lázaro disse: poxa, Senhor, se tu tivesse vindo na hora que eu mandei te chamar, meu irmão tinha morrido, pô. Ele disse: pô, qual é a dificuldade, cara? Pra mim, nenhuma. Eu não estou limitado a esse mundo. Nesse mundo é que as coisas são assim. Depois de 4 dias não tem mais jeito. Pra mim não, eu tô no céu. Tanto faz. Importante que eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse: Lázaro, saia para fora. E o cara sai depois de 4 dias. Imagina. Então, isso mostra que Jesus, ainda que estivesse no mundo, não tinha as limitações do mundo. Agora, ele só era capaz de fazer essas coisas porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele tinha uma autoimagem bem definida. Nós precisamos desenvolver isso. Quem você é? Responde para você agora. Quem você é? Porque aquilo que você definir ser é o que vai determinar as suas reações de hoje em diante. Quem você é? Como você se enxerga? Como você se vê? Pastor, pelo amor de Deus, depois desse choque que o Senhor está me dando de realidade, me botando na parede, eu estou me vendo pequeno. Deixa eu te dizer, então vá para a Bíblia e leia o que a Bíblia diz a seu respeito e desenvolva uma nova autoimagem. Pastor, como é que eu consigo desenvolver uma nova autoimagem? Simples. Olhando para a tua essência, olhando para a tua origem. Você olhando, entendendo de onde você veio, você vai saber quem você é. Ora, quando a Bíblia diz que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, tá aí um bom ponto de partida para você começar a definir quem é a sua autoimagem, quem é você de fato. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, aleluia! Deu para entender isso? Então, quando eu olho para a minha origem, irmãos, deixa eu dizer, existem 2 teorias de origem no mundo. 2 teorias de origem no mundo. Eu acho que vocês sabem me dizer quais são as 2 teorias de origem no mundo. Uma delas fala sobre evolucionismo. A outra fala sobre criacionismo. 2 teorias no mundo. Teoria de origem. Uma chama-se criacionismo, a outra chama-se evolucionismo. Veja, o evolucionismo acredita que a vida humana é resultado da evolução de uma matéria orgânica, ou seja, uma ameba, sobressaindo-se sobre as demais espécies através de uma luta constante, onde o mais forte sempre prevalece sobre o mais fraco. Assim, os mais evoluídos exercem domínio sobre os que são menos evoluídos. Nesse processo, o ser humano se sobressai a todos. Veja, se a gente acredita que a gente nasceu da origem do evolucionismo, tem muita gente tremendo nas bases e não se vê maior do que uma ameba. Incapaz de vencer, sujeito aos intempéries da vida. Mas quer que eu te diga uma coisa? Você é crente, meu irmão. Você não crê em evolucionismo, você crê em criacionismo. E o que é que o criacionismo diz? Acredita que a vida se origina de um ser superior e perfeito, que ama a sua criação e coopera para o bom desenvolvimento da mesma. Veja, um Deus. Eu me origino de Deus, eu sou a origem de Deus, a minha origem é Deus. Eu fui criado para ser imagem e semelhança dele. Eu preciso me ver no mínimo como imagem e semelhança de Deus.
É isso que eu sou. Aleluia. Quando eu começo a entender quem eu sou, que eu sou imagem e semelhança de Deus, então as minhas ações começam a ser diferentes, as minhas emoções começam a mudar, as minhas perspectivas de futuro começam a ser alteradas, tudo com base na minha autoimagem agora bem definida. Aleluia. Comece por esse prisma, comece por esse aspecto, entendendo que você é imagem e semelhança de Deus. Agora, se você é imagem e semelhança de Deus, naturalmente falando, você, ou aliás, não naturalmente, mas é óbvio e natural, que tudo o que Deus é, por consequência, você seja. Então, comece a olhar o que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, eu também sou amor. Pronto, eu sou um ser humano cheio do amor. Deus é um Deus criativo. Bom, se Deus é criativo, eu também sou criativo. Deus é um Deus dos impossíveis. Bom, se Deus é dos impossíveis, eu também tenho fé e vou andar no impossível de Deus. Quando eu começo a olhar quem Deus é e sabendo que eu fui criado em imagem e semelhança dele, eu vou trazer essa autoimagem para a minha vida. E agora, eu vou viver de acordo com aquilo que eu acredito. Porque pode ter certeza, olhe para dentro de você. E as suas emoções hoje vão dizer claramente qual é a autoimagem que você tem. Se você está com medo, é porque você se sente pequeno diante de uma circunstância do mundo. Se você está apavorado com o dia de amanhã, é porque você está se sentindo pequeno demais diante da circunstância do mundo. Mas aqueles que acreditam verdadeiramente que são seres celestiais, que são seres espirituais, criados em imagem e semelhança de Deus, e tem mais, não apenas foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas foi criado com um propósito muito bem definido. Domine, governe sobre o ambiente à sua volta. Governe sobre as circunstâncias à sua volta. Governe sobre aquilo que te cerca. Governe, seja dominador. Domine as circunstâncias. Não deixe que a circunstância domine as suas emoções. Domine as circunstâncias, irmãos. Se coloque acima delas. Aleluia. Assuma isso na sua vida. Eu sou maior do que as circunstâncias. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. E eu carrego em mim domínio. Ah, pastor, mas eu já tentei, mas não estou conseguindo dominar nem minhas emoções. Eu não estou conseguindo. Não está conseguindo porque ainda não se conhece a si mesmo. Não tem uma autoimagem bem definida. Na hora que você conhecer a sua própria autoimagem, você vai ver que você tem controle, você tem domínio, irmão. Aleluia. 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 Deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma empresa cria um instrumento como esse, um carregador, ele tem uma ponta aqui, ó. Tá vendo? Tem um cabo e serve para carregar. Posso carregar o meu iPad, posso carregar meu celular com ele. Quando o criador cria um cabo desse, ele não cria para ver se vai dar certo, não. Ele já colocou nesse cabo tudo o que ele precisa para fazer o que ele se propõe. Eu vou dizer de novo. Quando um fabricante cria esse cabo, ele não cria para ver se vai dar certo. Não. Ele cria esse cabo e coloca nele a capacidade de fazer o que ele se propõe. Então veja, se Deus disse que você foi criado para dominar, é porque você tem dentro de você capacidade suficiente para isso. Porque o teu fabricante disse que você foi criado para dominar, então ele botou dentro de você ferramenta suficiente para governar o ambiente à sua volta. Aleluia! Veja, ele não fez você para ver se dava certo, irmãos, ele fez você com capacidade para dar certo, para fazer o que se propõe. É isso que é. Aleluia! Deu para entender? Então veja, quando você entende quem você é, pelo que a Bíblia diz que você é, então você carrega uma capacidade de fazer exatamente aquilo que se propõe. Se a Bíblia diz que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, e que Deus te deu domínio, você tem capacidade para dominar as circunstâncias em sua volta. Você não está à mercê do mundo. Você não está à mercê dessa circunstância. Você não está num barco à deriva, não. Você está no controle das coisas. Assuma o controle das coisas. E diga, comigo não. Eu assumo o controle da minha vida hoje. Por meio de quê? Do autoconhecimento. Aleluia. Por meio da sua autoimagem, de entender quem você é. De entender que você tem uma origem. E a sua origem fala mais sobre você do que você mesmo. Aleluia.
Você carrega características que nem sequer imagina dentro de você. Você carrega características de um Deus poderoso dentro de você. É por isso que Jesus não se curvava a circunstância nenhuma, irmão. Nenhuma. Qual foi a circunstância que Jesus se curvou? Nenhuma. E Jesus era homem. Me permita dizer isso pelo amor de Jesus. Jesus era homem, mas ele era um homem perfeito e com a autoimagem bem definida. Pastor, o que me impede, às vezes a tua mente está te travando. Você está se vendo pequeno, você está se vendo como uma ameba. Você está com seu HD, sua mente aqui, ó, ainda presa no mundo que diz que nós somos fruto de uma evolução. Não, irmão, nós somos frutos de Deus. Nós somos originários em Deus. Nós temos uma origem. Nós temos uma origem. Essa origem é Deus, irmãos. É o Senhor a nossa origem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora que nós subimos o nosso canal, o portal Marcelo Carvalho já está disponível para você. Muito em breve eu vou começar a subir o nosso PCML, Programa de Capacitação Ministerial e Liderança, que nós gravamos aqui em Belo Horizonte no mês de fevereiro, e eu vou colocar disponível aula a aula para você. E o primeiro módulo é exatamente esse: autoconhecimento. Você não vai a lugar nenhum enquanto você não souber quem você é. Você não vai 1 metro adiante ou além daquilo que você acredita ser. Então comece por transformar a si mesmo. Comece por entender quem você é. Acredite naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Se a Bíblia diz que você pode, então você pode. Se a Bíblia diz que você é sarado, então você é sarado. Se a Bíblia diz que você é rico, então você é rico. Acredite nisso, crie uma autoimagem e viva a partir disso. E você vai ver o mundo à sua volta, tendo que se render a quem você é. Porque você foi criado para dominar o mundo. Agora veja o que é que o pecado fez na vida do homem. O pecado roubou da gente essa autoimagem. Essa autoimagem. O pecado roubou de nós. E Satanás mentiu para você o tempo todo, dizendo que você não é nada, que você não pode, que você está sujeito a essas coisas mesmo, que você vai ter que adoecer mesmo, que a coisa é assim mesmo. Satanás mentiu para você, isso é mentira do diabo para você. Não acredite no diabo, ele mentiu para Eva, ele mentiu para todo mundo, ele vai mentir para você também. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você foi criado à imagem do Pai. E deixa eu te dizer, ainda que o pecado afetou a tua vida, Deus que de antemão te conheceu, ele te predestinou para ser conforme a imagem de Jesus. Então se conforme a essa imagem. Se olhe no espelho e diga: eu sou a cara do meu irmão mais velho. Eu sou da mesma família, eu carrego nas minhas veias o mesmo sangue de Jesus. Eu tenho o mesmo poder que ele tinha nas palavras. Eu sou capaz de vencer toda e qualquer circunstância. Jesus nunca se intimidou diante de circunstâncias. Nunca, irmãos. Aleluia. Aleluia. A sabedoria dele sempre estava em voga, em alta, por causa da sua autoimagem, por causa daquilo que ele era, por causa daquilo que ele acreditava ser. Em alguns momentos, os discípulos e as pessoas que lhe ladeavam paravam e diziam assim: agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Agora que eu quero ver o que é que ele vai fazer. E quer saber? Ele sempre dava um jeito e ele saía daquele lugar. Ele sempre dava um jeito e fazia com que as coisas dessem certo para a sua vida. E deixa eu te dizer, ainda quando as coisas pareciam que não ia dar certo, os céus começavam a conspirar em seu favor. E de uma forma ou de outra, irmãos, ele saía ileso daquela situação. Aleluia. Veja, eu quero ver se eu acho um texto com você. Vou achar esse texto aqui com você. Para você ver as emoções de um homem diante de uma circunstância de morte. Diante de uma circunstância de morte que tinha agora uma autoimagem bem definida. Eu vou te mostrar. Está lá em Atos. Atos. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Deixa eu achar aqui.
Espera aí que eu tô achando. Sai daí não, fica aí ligado comigo. Aqui. Achei. Está em Atos capítulo 5, verso 17. Eu vou abrir para você. Atos capítulo 5, verso 17. Atos 5, 17. Eu vou ler para você. Veja só. Diz assim a palavra de Deus. Tomados de inveja, os sumos sacerdotes e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo e, conforme haviam sido instruídos, e sem demoras começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho. Isto é, toda a Assembleia dos Líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam mais lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abriram as portas não havia ninguém. Veja que coisa interessante. Eles foram presos, estava lá. A Bíblia diz que quando eles estavam lá, irmãos, naturalmente falando, ninguém sai de uma prisão trancada. Mas quando você tem uma autoimagem bem definida de que você não é da terra, você é do céu, o seu socorro não é terreno, o seu socorro é celestial. Deixa eu dizer, os anjos vieram de noite, abriram as portas da cadeia, tiraram eles de lá, trancaram de novo, meu irmão, para que não houvesse dúvida de que não foi falcatrua e que não foi nada terreno que os livrou daquele problema, daquele momento, mas o céu estava cooperando a seu favor, porque eles não eram da terra, eles eram do céu, ainda que eles estivessem aqui na terra. Aleluia. Então isso aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ver se eu achava aqui a prisão de Pedro, de novo. Estou tentando ver se eu acho aqui. Me ajuda aí. Jesus é muito bom. Aleluia. Bom, depois eu acho. Aqui eu vou achar depois. Atos 12. Alguém está falando que é Atos 12. Deixa eu achar Atos 12. Quero mostrar para vocês. Eu quero te mostrar a reação do camarada, meu irmão. Aqui, é Atos 12 mesmo. Obrigado, Roberto Aborelli. E quem mais me mandou aí também? Atos 12. Vamos lá. Desculpem, irmãos, a demora é que vai na inspiração do momento aqui, a gente vai lembrando, tá bom? Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago foi morto, a espada. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da Páscoa dos pães sem fermento. Depois lançou numa cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, 16 pessoas. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então veja, o que aconteceu? Prenderam Pedro e Tiago, irmão João. Prenderam esses 2 homens. Aí mataram a Tiago, irmão de João. Quando Tiago foi morto, os judeus celebraram. No que celebraram, Herodes disse, já sei. Se celebrar assim a morte de Tiago, vou guardar João para matar depois da Páscoa. Depois da Páscoa, eu vou guardar ele aqui na cadeia. Ó, fica 16, eu já tinha saído uma vez da cadeia. Fica 16 homens aqui guardando ele. Porque depois da Páscoa eu passo a foice de Pedro. Ó, vou matar Pedro também. Agora veja, Pedro, um homem que agora estava moldado, a sua autoimagem definida em Cristo, ele diz, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Ei, tem gente sem dormir hoje, porque não sabe como é que vai pagar o salário. O cabo ia morrer.
no outro dia e estava dormindo. O que leva um camarada que está jurado de morte para o outro dia dormir numa cadeia tranquilo? Se não saber exatamente quem ele era. Que ele não era dessa terra, que ele era do céu. E ainda que ele morresse naquele momento, irmãos, era só um passaporte mais rápido para chegar na glória. Porque ele tinha, de fato, a esperança viva no seu coração. Então a Bíblia diz, ele estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Veja, o Pedro não estava tirando um cochilo leve, não. Ele estava apagado. A luz brilhou, ele não acordou, não. O anjo teve que futucar e dizer, ei, rapaz, acorda, levanta, vamos, futucou do lado. Para o cara acordar. Pensa na preocupação que Pedro estava, irmão, sem conseguir dormir. Diante da circunstância de ser morto no outro dia. Tem gente reclamando que tem 20 dias a quarentena, que não está conseguindo dormir mais. Pedro estava dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia, ao ponto do anjo ter que futucar o lado de Pedro aqui. De repente uma luz intensa brilha na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Veja, Pedro acordou, irmão, mas ele acordou meio atordoado. Agora veja o cuidado de Deus com Pedro. Veja o que esse anjo levou Pedro a fazer. Ele disse, ei rapaz, preste atenção, vista-se, coloque a sandália e não esqueça da capa, lá fora está frio, pode ser que tu pegue um resfriado. Pensa, você tem uma consciência de céu, meu irmão. Consciência de que você não é desse mundo, que o céu está cooperando a teu favor, que os anjos estão te guardando nos mínimos detalhes, irmão, para que nem no chão tu pise em chão frio, para que tu não sinta frio, mas seja coberto. Isso tudo é zelo de Deus pela vida de Pedro. Aleluia! Pedro então deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender o que era real, se era real de fato aquilo que ocorria. Passou o primeiro, o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho, irmão, igual porta de shopping. Sozinho. O portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram, foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim foi que Pedro caiu em si e disse, rapaz, é verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. Veja que consciência poderosa, que autoimagem bem definida. Aleluia! Pensa, meu irmão. Você acha que você é diferente de Pedro em quê? Você acha que Deus ama mais a Pedro do que você? Por quê? Por que Jesus te deixaria passar por dificuldade se a Pedro ele tirou da cadeia com tanto zelo, com tanta graça, com tanto amor? Aleluia! Eu não consigo entender, irmãos, como é que tem crente aí dizendo que Deus está fazendo essas coisas, quando Deus me mostra coisas tão preciosas na sua palavra. Deixa eu te dizer, existe um ministério angelical, existe, irmãos, anjos trabalhando em teu favor nesse exato momento. Agora isso depende da tua autoimagem, ou seja, a autoimagem é o que você crê acerca de si mesmo. Se você tem expectativas, irmão, no mundo, se você tem expectativa, irmão, no que você vai receber no quinto dia útil desse mês, se a tua dispensa está baseada, irmão, no teu salário, deixa eu dizer, Deus não vai poder fazer muita coisa por você. Se você se vê como um cidadão comum do mundo, Deus não vai poder fazer muito por você. Mas se você ousar crer que você está sendo guardado, que você está sendo protegido, que os céus estão trabalhando ao seu favor, se você ousar crer nisso, Deus vai poder trabalhar, meu irmão. Portanto, descansa, relaxa e tenha mesmo alegria por estar passando por todo tipo de provação, porque vai ficar claro, irmãos. Deixa eu te dizer, se Pedro nunca tivesse sido preso injustamente, Pedro nunca tinha tido a oportunidade de ver um anjo trabalhando a seu favor, acordando ele de lado, dizendo, calça a sandália. Eu fico imaginando Pedro semanas depois pensando nisso. Rapaz, se eu tivesse aproveitado aquele momento, tinha pedido até um autógrafo ao anjo. Porque de fato ele nem sabia se aquilo era real ou se era
ou se era uma visão. Tamanha foi a salvação que Deus propôs para Pedro naquela noite. Aleluia. Imagina você daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, podendo lembrar da salvação, do socorro que Deus operou em teu favor nesses dias de coronavírus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Roberta Borelli. Eu estou possuído por essas verdades, Roberta Borelli. Você não faz ideia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho pedido tanto isso para vocês. Ensinem para as pessoas essas coisas que você tem ouvido. Escreva essas coisas que você está ouvindo. Repita inúmeras vezes tudo isso que você está ouvindo. Tente falar de novo, tente escrever de novo. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai ficar cheio disso. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui todos os dias, irmãos. É sacrificial? Sim, não vou dizer que não é. Todos os dias é pelo menos 2 lives, pelo menos 2, fora as lives da igreja, fora os cultos, fora os aconselhamentos, fora as decisões, fora tudo que eu tenho que fazer. Mas eu vou dizer, quem mais está sendo beneficiado com isso sou eu. Quem mais está crescendo sou eu. Eu tenho crescido mais do que vocês tudo nesses dias. Porque eu estou possuído dessa verdade, irmãos. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu estou possuído, meu irmão, dessa verdade. O mundo não afeta os resultados da minha vida, nem as minhas emoções. Nem as minhas emoções são afetadas pelo que o mundo tem se apresentado ou me apresentado como ideia, como sugestão. Porque eu não faço parte desse mundo, meu irmão. Ainda que eu esteja no mundo. Deixa eu dizer, eu assim como Jesus, eu uso o dinheiro, mas eu não dependo dele para viver. Eu não estou limitado a esse dinheiro. Jesus nunca deixou de usar o dinheiro, mas o dinheiro nunca foi uma limitação para Jesus. Aleluia. Se você assim viver, se você decidir crer nisso, com todo o teu coração, com toda a tua força, você vai ver o livramento que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Aleluia. Você vai ver o poder em manifestação na tua vida. Você vai ver as coisas se multiplicarem. Deixa eu te dizer, você não faz ideia quantas pessoas... Ah, porque você é pastor. Não, meu irmão, porque eu creio. É porque eu creio, eu tenho uma autoimagem bem definida. Você não faz ideia, hoje mesmo chegou outra pessoa, pastor, não precisa nem descer na sua casa não, só quer chegar na sua porta. Eu digo, ô irmão, pode vir, e se quiser descer, pode descer, não tem problema não, aqui não tem esse negócio, aqui é embaixada. Aqui é a embaixada do Altíssimo, irmão. Se vier coronavírus, fica na porta esperando o cabo sair. Aqui dentro não entra não. Não entra não. Não entra não. Você pode vir. Aí a pessoa vem, não, pastor, porque eu tava, sabe, semana retrasada, uma semana antes aí, desse negócio do coronavírus aí, eu tava fazendo compra e o senhor falou comigo para comprar pro senhor, tá aqui ó, 4 ou 5 quilos de salmão. Dou graças a Deus. Obrigado, viu, meus filhos maravilhosos. Vocês foram sensíveis a Deus. Amo salmão, amo salmão. Ei, não foi, desculpa a expressão, tá? Mas não foi pititinga não, meu irmão. Foi salmão. Deus providenciou para mim salmão, meu irmão. E chegou, tá na minha casa. Chegou, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Ora, do mesmo jeito que chega para mim, chega para você. Chega para qualquer um de nós. Aleluia. Amém. Ouse crer. Faça uma autoanálise a partir de hoje, quando a gente terminar essa live. Bota no papel quem você é. Agora tenha coragem de dizer quem você é, quem você acredita que você é. Seja honesto com você. Tenha coragem de dizer quem você é. Tenha coragem de se assumir. E dizer, eu preciso de mudança hoje, eu preciso de mudar minha cabeça, eu não sou isso aqui não. Ou então, tudo bem, diga, assim como eu, rapaz, estou satisfeito com a minha autoimagem, eu sou imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pronto, tenha coragem de fazer isso, admita. Porque é fácil a gente falar para os outros, não, irmão, eu tô crendo. Eu quero saber você afirmar isso para você mesmo. Afirma isso para você mesmo. Quem você é, como você se vê diante disso. Aleluia. Seja corajoso. Aleluia. Aleluia. Seja corajoso de assumir quem você é, como você se vê. E se você perceber que a tua autoimagem está distorcida, rapaz, arrume um espelho melhor. Seu espelho está muito ruim. Como é que eu faço essa análise? Olha no espelho e comece a descrever quem você é. Agora, depois que você vê que sua autoimagem está ruim, vai para outro espelho, ó. Esse aqui, ó. O espelho da palavra. E aceite definitivamente aquilo que a Bíblia diz a seu respeito.
Aceite que aquilo que a Bíblia diz a seu respeito é verdade. Aceite de fato, irmãos. Não torne esse negócio de eu sou imagem semelhante de Deus um jargão na sua boca, um jargão evangélico. Não, assuma isso para você. Eu sou de fato filho de Deus. Eu tenho um Pai no céu que cuida de mim. Eu tenho uma autoimagem de Cristo Jesus na minha vida. Eu sei quem eu sou celestial. Não tem, meu irmão, limitação na minha vida. Se faltar dinheiro, Deus vai fazer multiplicar pão e peixe. Ei, se precisar de dinheiro para pagar imposto, Deus vai fazer sair da boca do peixe. Eu não quero nem saber. Não tem limitações para aqueles que são ou que esperam na fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa autoimagem. Aleluia. Tiago Freitas, que está me acompanhando, meu filho do coração. Você tem uma imagem, ou uma mensagem tão poderosa, lá de 2 Coríntios capítulo 4, quando fala de que estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Pelo amor de Deus, traga essa mensagem à tona. Mostre para o povo que nós precisamos disso, Tiago Freitas. Por favor, apresente para as pessoas que eles são a imagem de Cristo. É isso que vai salvar as pessoas nesse dia. É essa mensagem que vai proteger as pessoas. É uma autoimagem bem definida. É saber quem você é de forma bem definida, bem clara. Porque aí você vai se posicionar sobre essas verdades. E nada no mundo, irmãos, pode ser coronavírus, pode ser o diabo que for. Nada vai tirar você desse foco, desse objetivo em Deus. Amém? Falei muito. Eu estou inspirado, irmão. Eu estou, cheio, você não faz ideia. Eu durmo e acordo pensando na palavra. Eu durmo e acordo pensando na palavra. É isso que me sustenta todo dia. Você acha que é o quê? Tome uma decisão de desligar essa... eu vou falar, viu? Eu falo. Tome uma decisão de desligar essa porcaria dessa televisão que só fala nojeira o dia inteiro de política, politicagem. Pelo amor de Deus. Para de ficar postando coisa de política na tua rede social. Prega a palavra, criatura. Pega esses versículos que nós falamos, tantos textos aqui que nós falamos hoje. Coloca lá que é muito melhor. Vamos fazer o que a Bíblia diz. Em relação aos nossos políticos, o que a Bíblia diz? Ore por eles. Interceda por eles. Né? Está proposto aí para o final de semana um jejum. Foi pedido pelo presidente. Apoie, pegue junto. Não tem problema nenhum. Né? O jejum vai ser bom para mortificar a tua carne. Não tem problema nenhum, não. Nada a ver. Não estou falando de política aqui, não. Estou falando disso. Agora, faça a sua parte. Tenha uma autoimagem bem definida. Né? Tenha uma autoimagem bem definida. O que vai determinar o resultado da tua vida é exatamente o que você acredita sobre você mesmo. É isso que vai determinar se você vai ficar de pé ou se cai. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu tenho feito algumas enquetes aí na internet. Se você quiser, entra lá depois. Coloca lá teus questionamentos, tuas dúvidas. Eu vou responder à medida do possível. As que eu não estou sabendo. O pessoal mandou para mim. Pastor, eu quero saber como é que eu vou estudar os fins dos tempos. Pergunta o Tiago Freitas. Pergunte para ele. Eu não vou falar não. Perguntar ao Tiago Freitas. Ele é que é professor de escatologia. Eu não vou falar não. O Tiago Freitas vai responder tudinho aí. E ele tem respondido pro pessoal aí. O pessoal que está procurando. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo, eu não sei não. Eu também não sei não. Né? Tem que ser honesto. Tem que falar aquilo que a gente sabe. Né? Então, é desse jeito. Nós estamos encerrando a nossa live. Faltam 5 minutinhos, né? Então, quero agradecer a você por me acompanhar todos os dias. Está sempre aqui fiel, todos os dias. 11 da manhã, 11 da noite. 11 da manhã, 11 da noite. Né? Para a gente receber uma palavra que edifica. São quase meia-noite agora. Quase amanhã já. Quase meia-noite. E nós estamos aqui, nesse gás todinho. Tu acha que eu durmo? Durmo não, meu filho. Consigo não. Eu tô saindo daqui assim pilhado. Eu vou ficar, horas sem conseguir dormir. Né? Deixa eu te dar uma coisa. Se é de ligar a televisão, não tem o que fazer, vou ligar a televisão um pouquinho. Não bota de jornal, não. Né? Vai assistir um filme que é melhor. Sério? Né? Vai assistir um filme que é melhor. Filme, comédia, divertido, para rir um bocado. Vai ser melhor. Né? Não se encha de coisa ruim, não. Tá bom? E fique conectado, fique junto. Nós estamos juntos nessa mesma pegada. O melhor da vida é viver. O melhor da vida é viver. Eu quero te dar 3 textos para você meditar um pouquinho sobre a mensagem que eu preguei hoje no YouTube. 3 textos que falam a mesma coisa de maneira diferente por 3 autores diferentes. O primeiro deles
Está em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. O segundo texto está em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante. Até o versículo 7, 8, se eu não me engano. E o terceiro texto, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, 7 e 8. Bom, todos os três textos falam a mesma coisa. Fala sobre uma decisão de viver a vida cristã, né? Você tem uma decisão, ou você vive a vida do mundo, ou você vive a vida que Deus te propôs, te ofereceu, né? Se você decidir viver a vida que o mundo está te propondo, o resultado que você vai ter é o resultado que o mundo vai te dar. Não adianta você querer viver a vida que o mundo está te propondo e querer o resultado de Deus, que não vai dar certo, não. Agora, se você decidir viver a vida que Deus está te propondo, o resultado seu vai vir do céu. O mundo pode acontecer o que for, mas o seu resultado é garantido pelo céu e não pelo mundo. Tá bom? Então, meditem nesses três textos, né? Amanhã a gente vai dar uma... Eu vou falar mais aqui. Ó, eu vou dar de novo os textos aí que eu sei que você está anotando aí. Ó. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 até o verso 7. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 7. E Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. De 1 a 5. Ponto, é isso aí. Tá bom? Beijo no coração, vamos encerrar nossa live agora. Vai dormir, vai meditar um pouquinho. Tem pergunta aí? Não, que a gente tá com cerca de 95 pessoas. Eu queria que o senhor pedisse para se inscreverem lá no portal. Mas pronto. Vai acabar aí, eu preciso de você agora. Pelo amor de Deus. Você gostou dessa palavra? Foi abençoado com ela? Eu preciso de você agora. Por favor. Eu tô aqui todo dia para trazer uma palavra para você. Não é possível que você não vai querer me ajudar agora. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá agora. Portal Marcelo Carvalho. Pedro vai botar o link aí, não vai? Bota o link aí. Portal, mas digita lá, Portal Marcelo Carvalho, tu vai achar lá. Pronto, se inscreve lá no meu canal, dá um like e bota o sininho lá, porque a partir de amanhã vai subir. Essa live de hoje, inclusive, tá salva, vai ficar um dia aí pra você, mas depois vai lá pro meu Portal Marcelo Carvalho no YouTube, tá bom? Saindo daí agora, falta um minutinho para encerrar nossa live, você vai sair daí agora e vai lá no meu canal, se inscreva agora, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração, amo vocês e até amanhã às 11 horas da manhã, onde estaremos juntos aqui, mais uma vez. Todo dia tem live, é igual remédio, de 12 em 12 horas. Comigo, pastor Marcelo Carvalho. Beijo, tchau.